bem, irmãos. É bom demais a gente estudar a palavra de Deus aqui. O assunto é os 144 mil. Elcio Guerra entrou no circuito. Opa, que bom. Elcio, bem-vindo. A gravação. Bem-vindo aqui, irmão. Estamos começando. Então a gente vai fazer uma análise aqui dos 144 mil. E a gente vai aprender cada um com o outro aqui. Cada um vai dando a sua ideia e a gente vai formando um quadro inteiro, né? São vários pintores formando uma tela aqui. Carlão, deixa eu... Bota apresenta aí, Marcelo, na tela. Aqui... Beleza. Então aqui é o estudo dos 144 mil. Apenas uma introduçãozinha, porque não dá mesmo. Não deu pra mim, porque estou muito atarefado. Pra mim desenvolver isso aqui é complicado. Principalmente com a questão da minha esposa aí, eu tenho que... O meu boi pelos bifes. O tempo ele é... Tá? Então a questão dos 144 mil é uma das grandes curiosidades que as pessoas têm, saber a identidade de quem são eles, né? Quem são essas pessoas? E existem muitas interpretações diferentes. Tem muitas ideias diferentes. Alguns dizem que são israelitas, nascidos em Israel. Outros dizem, não, isso aqui são compostos pela igreja. E assim há diversos pontos de vista acerca dessa questão. E os 144 mil são mencionados em dois capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 14. É isso? Isso. De forma muito breve. No capítulo 7, deixa eu puxar aqui de novo a minha Bíblia online aqui, tá? O capítulo 7, o assunto deles, verso 1 até o verso 8, né? São 8 versículos. Os anjos segurando os ventos para que não soprasse sobre a terra, para não destruir a terra, né? E um outro anjo, além daqueles 4 que estavam comissionados para fazer isso, ele surge para realizar uma obra especial, né? Para que haja um selamento dos 144 mil, né? Colocar um selo, não apenas de propriedade, mas um selo de qualidade. Os homens são aprovados, por assim dizer. Então, no verso 4, João diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, né? Então ele ouve o número dos que foram selados, que eram 144 mil dos filhos de Israel, de todas as tribos dos filhos de Israel. Quando você vai para o verso 9, já falando aqui da grande multidão, ninguém podia contar. Ok. Acho que o Marcelo deu uma travada lá. Vamos aguardar aí. Ninguém podia contar. Espera ali. Elcio? Oi. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Certo. Marcelo, eu acho que travou lá. A conexão dele deu um problema. O Efraim não pôde participar, né? Né, Elcio? Hã? O Efraim não pôde participar. Ah, você foi contrariar ele lá, rapaz? Eu? Foi por isso não. Foi mexer logo com o chefão? Eu apenas... Marcelo saiu. Eu apenas falei o que eu pensava, né? Eu disse para ele que a questão do homem, para mim, a criação lá é o ponto zero. Falando que tem uma pré-existência espiritual no cara. Acho que cada um pode pensar o que quer, mas eu também posso, né? Liu? Sim. Voltei, viu? Ele voltou. É que deu aqui uma pane no sistema. O Boêmio voltou novamente. Vai lá. Deixa eu compartilhar de novo. Eu falando aqui, tava olhando para aqui, não sei nem que horas foi que... Você falou que... Bota o texto. Pode ser contado?
Não, Sim. multidão que foi contada. Não foi contada, né? Segunda multidão. Sim. Tava aqui, né? Olha. Tava aqui, né? Estão me ouvindo aí? Tá, sim. Tá, é porque eu tava prestando atenção aqui, acho que na hora que caiu eu não vi. Certo. Então existe um número de contáveis e um número de não contáveis, Certo. que são a grande multidão. Os contados aqui em números, levantado o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, eles foram contados de 20 anos para cima, né? Sim. É isso? Não. De todos capazes de sair à guerra. Ó. Então, o ato de contar os homens aqui é uma convocação, é um alistamento militar de pessoas para uma guerra. Né? A congregação é deixada de fora dessa missão. Né? Certo. Ela fica ali resguardada para uma outra situação, e estas pessoas são destacadas para uma missão especial, que é a guerra. Por que os 144 mil eles são destacados? Porque algo vai acontecer que requer que pessoas com qualificações especiais, com preparo especial, eles realizem essa obra, entendeu? Eles vão enfrentar inimigos, vamos dizer assim, inimigos muito mais qualificados do que o que a gente possa imaginar. Então eles precisam de algumas qualidades, algumas qualificações que geralmente a população pode não possuir como eles possuem. O resto, né? A chamada congregação. Tá dando para entender o que eu estou falando ou eu estou falando grego? Não, tá Tá certo. tranquilo. Tá tranquilo. Ok, agora aqui veja bem. Aqui no verso 9, por que nós dizemos que são... primeiro eu vou destacar a unidade entre eles, depois eu vou fazer uma separação para vocês entenderem. Então, estas pessoas aqui da grande multidão são pessoas que têm compromisso com Deus, não é? Eles estavam onde? Ó? Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Não é isso? Sim. Então eles são pessoas que têm qualificação também, não para esta obra. Mas eles foram pessoas qualificadas, eles foram pessoas vestidas de branco, o caráter, né, purificado pelo sangue do Messias. Então eles são pessoas vitoriosas. O que ocorre é o seguinte: por que, a pergunta agora é essa, por que os 144 mil não foram tirados daqui, ó, de todas as nações, tribos, língua e povo? Por que eles foram destacados de todas as tribos dos filhos de Israel? Por que a Bíblia menciona essa diferença, né? Porque poderia dizer aqui, ó, eu ouvi o número dos que foram selados, eram 144 mil de toda a nação, né? Uhum. Tribo, língua e povo. Porque aqui, na verdade, ó, é um povo só. Só que como nós vimos em números, eles são destacados da congregação, né? Sim. Eles fazem parte do mesmo povo, porém eles têm uma missão especial a cumprir. Bem aqui mais abaixo, deixa eu ver aqui mais abaixo. Estou em 19. Mais abaixo, ó. Tribo, língua e povo. Tá. Aqui no verso 14, vocês observam o seguinte. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, ó, verso 13: estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram, né? A pergunta de... Por que os anciãos não perguntaram assim, quem são os 144 mil? Né? A pergunta de quem são não é dirigida aos 144 mil. A pergunta de quem são e de onde vieram é direcionada aos da grande multidão, né? O interesse de saber quem são essas pessoas. Agora observe o seguinte. Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Então ele me disse, verso 14. São estes que vêm da onde, ó? Da grande tribulação. Ok, então isso é muito importante. A grande tribulação, mencionada aqui, ela nos serve como um sinal muito importante para a gente saber a sequência dos eventos.
Para a gente saber onde é que os 144 mil vão atuar. Quando? Né? Eles vão fazer o quê? Quando? Né? Eles estão aqui sendo destacados. Para que guerra? Enfrentar quem? Né? Então é interessante essa pergunta. Então, a grande multidão, eles vêm da onde? Ó? Essa separação aí é depois da tribulação. Ok. Então, nós vamos ver aqui o seguinte. Nós vamos ler o capítulo 6, bem no final aqui. Ó. Vamos voltar um pouquinho. Que é o contexto. Isso é o capítulo 6, 6. É, o contexto aqui. Por que que os anjos, eles têm 4 anjos segurando os ventos? Por que que o anjo diz lá, não faça agora não, vamos selar, né? Então, qual é a primeira, antes da gente ler o 6, qual é a primeira coisa que a gente pode compreender aqui, na minha opinião, a gente pode retirar a informação, que os 144 mil são escolhidos antes da destruição, não é isso? Sim. Da árvore, né? Daqui, ó. Dos juízos, né? Das coisas que iriam acontecer na terra, não é isso? Aí ele diz assim, antes, ó, vem aqui, ó. Não danifiquem a terra até. Sim. Então eles são selados imediatamente antes dessas coisas acontecerem, não é isso? Eles são separados. Quando a gente vai para o capítulo 6, vou olhar aqui se eu estou certo. Nós vamos a partir do verso... a partir do verso 12, viu, Carlão? Viu? 6:12? 6:12. Então vamos lá. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo. E sobreveio o quê? Grande terremoto. Grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixando cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho que se enrola. Então todos os montes foram movidos do seu lugar. Isso é muito importante, ó. O que foi que aconteceu aqui? Alguns sinais. O cordeiro abre o 6º selo e acontecem alguns sinais, tanto no céu, né? O sol se torna negro, a lua como sangue, as estrelas caem da terra, não é isso? Caem na terra. Cai na terra, exatamente. E a figueira, como a figueira é abalada, e o céu se recolhe, e os montes são abalados, em virtude do grande terremoto que aconteceu ali. Agora, observe bem isso aqui. Se a gente for para Mateus capítulo 24, Mateus, deixa eu ver se eu pego aqui meu roteiro aqui, para mim não... Aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui mais à frente. Não tá não. Deixa eu voltar aqui. Capítulo 24, foi mais lá embaixo. Jesus fala aqui alguns sinais que a gente já conhece, não é? 24, aqui mais acima, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acontece alguns sinais interessantes aqui que Jesus ele demonstra. Deixa eu ver aqui. Aqui está, ó. Bem aqui, ó. Vamos ler logo aqui o verso mais em cima um pouquinho. Verso 21, aqui ó. O que disse Jesus? Porque naquele tempo haverá o quê? Grande tribulação. Oi? Como desde o... Oi, pode falar. Porque eu pensei que caiu. Não, eu tava olhando mudo. pra tela. Porque nesse tempo haverá grande Eu tô com medo tribulação. de cair aqui e eu ficar falando sozinho, tá? Lá, Porque nesse tempo haverá o quê? Ó, grande tribulação. Não é isso? Isso. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. De que Jesus está falando? Da mesma tribulação que nós encontramos aqui, ó. Sabe aonde? No capítulo 7. No 7, né? No capítulo 7. Bem aqui, ó. De onde eles vêm? Não é assim que pergunta? Eles vêm, ó,
verso 14. Ó. Eles vêm da onde? Da grande tribulação. Da grande tribulação. Então, agora vamos voltar para Mateus para a gente começar a entender a sequência dos acontecimentos. Ó, no verso 29, no verso 29, é Apocalipse. Não é, agora eu vou Aí. ver. No verso 29, bem aqui, ó. Ó, o que diz Jesus, ó? Logo em seguida. Aham. Concorda? Certo. Logo em seguida a tribulação. O que vem logo em seguida? O sol se escurecerá. Aqueles Sinais preditos no 6º selo. Sim, sim. Então é assim, a tribulação, o sol se escurece, a lua não dará sua claridade, o firmamento dos céus serão abalados. Aí o que diz o verso 30, ó? Não aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Sim. Então, o que é que vai acontecer? Os 144 mil entram aonde? Vamos voltar para a gente começar a entender lá o fio da meada. Observe que aqui no capítulo 6 é dito o seguinte, ó. Sobreveio o quê? Grande terremoto. E bem aqui, ó. Então todos os montes e eles foram movidos no seu lugar. Concorda? Tá, ok. Então aqui os anjos vão danificar a terra, não é isso? No capítulo 7? Sim. E o que é esse danificar a terra? O que isso aqui, porque a gente tem que entender a diferença entre pragas e os selos, né? Por exemplo, as pragas são direcionadas para quem? Os ímpios. E alguns sinais que foram preditos por Jesus serão sentidos por todo mundo. Sim. Entenda, justos e injustos vão, de certo modo, vão sentir os abalos. Podem não morrer, podem não ser destruídos, mas sentirão, né? Tá gostando? Hã? Era o André ali. Mas as pragas serão direcionadas para os ímpios. Ok. Então agora eu vou mostrar uma coisa aqui, é porque isso aqui escrito é melhor, viu, Carlão? Por isso que eu gosto de escrever para depois... Para não perder o raciocínio, né? Isso, pra gente mostrar. Agora, vamos prestar atenção numa coisa bem aqui. No capítulo 16, Apocalipse 16. Ó, bem aqui, mais à frente. Deixa eu ver, 16. Ó, derramou o 6º anjo, não é isso? A sua taça sobre o rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então eu vi sair da boca da besta, da boca do dragão, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos e demônios, operadores de sinais, e eles fazem o que, ó? Os reis. Pra quê? A peleja. Então, atenção pra cá. De um lado, Deus convoca o seu exército. E do outro, há um ajuntamento também. Sim. Há um outro exército do lado de cá, vamos dizer assim. Os espíritos e demônios. Perfeitamente. Agora, essa guerra que vai acontecer, e se a gente olhar, por exemplo, para trás, eu queria a opinião de vocês aqui, o que acontecia em Israel? O que motivavam as guerras, né? Água, principalmente. Por que Israel lutava? O que vocês acham? Se fizéssemos um resumo, né? Israel lutava por quê? Território, inicialmente. Território, né? Inicialmente, para a conquista da... Mas quando eu estava lendo ontem, eu descobri o seguinte: eles tentavam conversar com os outros líderes lá das terras para fazer paz. Eles não, só querem passar.
Nós queremos passar por aqui. Isso. Aí os caras, não, Pode não passar. por aqui não. Aqui, aí tinham que guerrear. Ou seja, Israel sempre tentava paz. Eles tentavam ir e seguir Seguir em paz. na medida do possível, sem guerra, né? Agora, observem que algumas guerras são, elas, pelo menos uma das grandes batalhas, ela foi interessante. Os filisteus, eles se reuniram para desafiar o povo de Israel na época de Davi. Sim. E Golias, que era como é o nome? O guerreiro, né? máximo. Isso. Eles fizeram um desafio que foi interessante. E aí é que a gente tem que analisar no contexto do Apocalipse. A guerra lá não era questão de território, não. A guerra lá era uma questão de Deus ser Deus. Sim. Onde está o Deus de vocês, né? É uma questão de prova, né? Isso, do Deus verdadeiro. Então, lá, Deus estava em jogo. Isso. E uma das coisas interessantes diante do desafio proposto pelos filisteus, que a gente percebe é que os guerreiros de Israel, ninguém estava preparado dentre eles, né? Para fazer o que, Casalberto? Para defender o nome de Deus. Só Davi. Nenhum deles se puseram. Aí Davi se coloca em defesa não de Israel em si. Davi não estava preparado militarmente, né? Isso, pronto. Davi tinha uma qualificação que nenhum dos outros tinha, que era o preparo para defender Deus diante do mundo, né? Deus diante das humilhações, Deus diante dos desafios, Deus diante das abominações. E Davi então segue e ele diz uma coisa interessante lá, se a gente for analisar, né? Ele diz, olha, você não vai mais zombar do nome de Deus, não. E chega lá e corta a cabeça do gigante, depois com a própria espada dele, né? Ele corta a cabeça do gigante. Então, na última guerra, não será território. Será uma luta entre o céu e a terra, entre Deus e os homens, entre o certo e o errado, entre a verdade e o erro, né? Será uma questão ideológica também, né? Veja bem, os 144 mil, eles têm umas qualificações que quando a gente olha no capítulo 14 de Apocalipse, a gente percebe, ó. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o nome. Aqui há versões mais antigas e mais confiáveis, que aqui é o nome só do Pai, viu? Tá? Mas tudo bem. Algumas vem o nome do Pai e do Filho. Mas aqui é o nome do Pai, na verdade. É o nome do Pai. Mas tudo bem. Então, os 144 mil, eles têm na fronte escrito o nome. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que aqui vocês já sabem. Em Israel, quando alguém escolhia o nome para alguém, o que simbolizava o nome? O pai escolhia lá o nome, né? Simbolizava a qualidade da pessoa, né? Que ele queria. Qualidade, o desejo que ele fosse, né? Que ele fosse, a pessoa que ele fosse. É como fazer os índios também, né? Também tem uma conotação assim. Muito bem. Então, para os hebreus, se eu não estiver enganado, e um de vocês pode me corrigir se souberem mais, o nome era a transcrição do caráter. Sim. Quem era a pessoa, né? Não era a identificação apenas de um documento, vamos dizer assim, mas de quem a pessoa era inteira, por dentro, por fora. Seria mais ou menos como Samuel ser chamado, né? Sim. Então, veja bem. O que simboliza, então, esse nome do Pai nos 144 mil? Simbolizam que eles são seus representantes, ou seja, estão na fileira da frente, vamos dizer assim. Eles estão na fileira da frente, né? Eliude e Elcio e Casalberto,
Vocês perceberam uma coisa na Oi. contagem das tribos de Apocalipse 7? Percebeu o quê? Vou voltar aqui. Capítulo 7 de Apocalipse. Certo, você percebeu o quê que você falou? Uma peculiaridade que tem lá. Vamos ver, se eu estou certo. 7. A tribo de Dan não foi contada. Sim, Não interessante. certo, os 12 mil, né? Vamos ver qual foi outra tribo que não foi contada. Mais uma? Sim, José Não, foi ele dividido em duas. José fica no lugar de Efraim. certo. Gente, vocês encontraram aqui a tribo de Levi? De Levi. Levi. Tem. Aqui, do verso 4 até o verso 7. Tá aí, tribo de Levi. Tá, não tá? Tá bem aí. Por que a tribo de Levi tá aqui? O que a tribo de Levi fazia, geralmente? Vocês se lembram que quando foram tomar Jericó, É o sacerdócio. Agora Nossa. você se refere a guerreiros. Né? isso, eles iam na frente, não é? Não. E eles levavam a arca, não era? Sim. E aí os guerreiros, então é assim, isso aqui é interessante demais. Isso aqui nos leva a entender que a guerra é espiritual mesmo. Entendeu? Ah, A guerra é sim. entre o céu e a terra mesmo. Eles não poderiam ficar de fora. É esse detalhe que você quer falar, Não né? podiam ficar de fora, exatamente. Eles tinham que estar aqui. Outra tribo poderia, como tem, né? Sim. Sim. Mas A guerra tem nome, Marcelo? Oi. Essa guerra final tem nome? Rapaz, eu não sei onde ela tem algum nome, eu não Armagedon. Guerra do Armagedon. Sim, ok. Tudo bem, tá certíssimo. É a final, né? Isso. A gente eu chamo aqui de terceira guerra, que é essa aqui que é a terceira guerra É. mundial, né? Então veja bem, os 144 mil, eles são representantes do pai, não é isso? Sim. E eles têm algumas características aqui que diz assim, ó. Eles ouviram uma voz do céu como de muitas águas, que ninguém podia, olha, aqui diz aqui, ó, e ninguém podia aprender o cântico. Foi entoado um cântico diante do trono, ó, verso 3. Sim. E ninguém podia aprender, senão eles. Por quê? Eu acredito, Marcelo, Pode que dizer. essa palavra foi mal traduzida. Ninguém pode entender. Qualquer Sim. pessoa que estuda, tem raciocínio, entende. Entende? Que Sim. não podia, ninguém podia. Hã? Cantar, eu só estou lhe perguntando, ninguém podia cantar ou só eles podiam cantar? Cantar, entende? Entender uma coisa, ninguém podia compreender, porque você mesmo citou que o nome da pessoa, as pessoas têm Um significado, né? significado. Então, o cântico é aquilo que eles só viveram, por isso foram escolhidos, né? Pronto. Elcio, para você seria então que só eles poderiam cantar. Seria isso? Eles poderiam compreender a letra. Não, eu entendi o que o Elcio disse e eu ia dizer a seguir. Ele está na mesma linha de pensamento meu. Porque isso aqui é por causa da experiência que só eles Tinham. Só eles viveram. viveram. Isso. Entendeu, né? Então ninguém passou pelas mesmas experiências E eles passaram. Exato. que eles passaram, Sim. Perfeito. não é? Sim. Então, tudo Aí bem. a compreensão deles seria diferente da dos outros, né? Isso, porque eles sabem o que é a coisa pela vivência. Pela prática, vamos dizer. Pela né? prática. Uma coisa é você, como Davi, por exemplo. Quando Davi ele realizava um cântico, normalmente ele realizava um cântico das coisas que ele viveu, né? Sim. Que é diferente de um compositor aí que Que cria uma qualquer faz coisa. música, né? É. Por isso que os hinos, tem hinos e hinos. É. Há hinos que são feitos só para ganhar dinheiro. É. Outros são feitos pela alma da pessoa que viveu, né? Isso. Por isso que os hinos mais antigos Mais antigo Mais tem mais antigo. sentido. tem mais sentido porque as pessoas viveram aquilo que eles estavam Verdade. pregando, vivendo, né? Dizendo, na verdade. Então, eles foram comprados da terra, não significa que somente eles foram comprados da terra, mas que eles foram retirados da terra, ou da terra não, separados para este fim específico. E aqui diz o seguinte, ó: são eles os seguidores do Cordeiro.
Então, Eliud, a minha conclusão é o seguinte: se eles foram separados das 12 tribos de Israel, não é isso? Lá no 7? Sim. Eles não podem ser judeus não messiânicos. Porque eles seguem o Cordeiro, né? Sim. Então eles são judeus que fazem parte do povo de Deus. Mas se creem no Messias. São messiânicos. Isso. Agora deixa eu falar uma coisa que durante muito tempo eu achava que eram israelitas espirituais no seguinte sentido: que eram qualquer pessoa de qualquer nação. Entendeu, né? Dos 144 mil? Isso. Eu pensava assim, que Deus tirou um do Brasil, tirou uns da Itália, tirou outros lá do México e tal. Meus parabéns, Marcelo. Você não pensa assim mais. Não, por quê? Eu vou dizer por quê. Porque a Bíblia faz uma clara distinção lá. No próprio capítulo, ela faz uma distinção. Então, o que é que nós podemos entender dali? O que é que eu entendo dali? Existe um grupo, será um grupo de judeus cristãos, vamos dizer assim, né? Uhum. Que eles já tiveram uma qualificação, um conhecimento da língua, da palavra, de algumas coisas que os outros ainda não tiveram. Não tiveram. Entenda. Eles foram preparados por Deus, ou irão, né? Porque está no futuro, né? Então, eles serão preparados por Deus, ou estão sendo preparados por Deus, para uma missão especial, específica. Mas eles fazem parte do povo de Deus, só que destacados para essa obra especial. O que acontece às vezes, eu já vi muito isso, Carlos Alberto, é que parece que apenas os 144 mil vão lutar, né? Sim. Só que quando você vai para o capítulo 7, você vê o anjo dizendo, eles vêm da grande tribulação, falando da grande multidão. Sim. Então eles lutaram. Eles tiveram a sua luta. Eles tiveram a sua batalha. Uhum. Eles tiveram o seu conflito, entende? E eles venceram também. Marcelo, Oi. Uma pergunta aí. Você leu o texto que eu mandei? Eu comecei a ler, irmão. Comecei a ler e gostei, viu? Aí gostei do que eu li, eu achei. Você fazer essa palestra, se você não leu o meu texto pelo menos 3 vezes, compreende? Sim. Porque há uma desavença aí no diálogo seu aí, e não bate com as escrituras. Compreende? O que é que não bate, irmão? Diga. Veja bem, a grande tribulação que eles sofreram foram do tempo que eles viveram debaixo da lei. São israelitas que viveram debaixo da lei. Tanto é que a ressurreição parcial do capítulo 12 de Daniel. E a resposta para isso, bem qualificada, é o seguinte: Daniel se refere a eles, ele fala, haverá tempos que nunca houve na terra, desde que há homem sobre a terra, até aquele momento. Sim. Agora, Jesus, no Mateus, fala, haverá tempo de angústia, qual nunca houve na terra, desde que há homem na terra, e nunca jamais haverá. Essa é a diferença. Então, tem a ressurreição parcial e tem o final da Batalha do Armagedon, que os 144 mil, desde que foi ressuscitados, no capítulo 6, vai seguir o Cordeiro até a batalha final. Eu discordo, mas depois eu vou analisar com calma, e aí ponto a ponto a gente vai... A gente vai analisar, viu, irmão? Certo. Mas eu vou considerar as suas... Você precisa ver um detalhe importante também, é que quem abre as 7 trombetas, e a 7ª é a ponta do Senhor Jesus, quem abre as 7 trombetas é o 7º selo. Sim. Entende? Isso é um fator muito importante nas escrituras. Sem o 7º selo aberto, não tem as 7 trombetas. E nós estamos citando aí a volta de Jesus, a grande tribulação, sem que as 7 trombetas não foram abertas, e nem o que elas fizeram. Irmão, entenda aí, isso aqui é apenas, você pode notar que isso aqui é uma introdução. Eu nem coloquei aí, ó, eu fiz, só para você ter uma ideia, você está vendo a imagem, né? Deixa eu mostrar. Ele está no celular, Marcelo.
sei se ele vai conseguir ele tá no ver. celular, né? Mas eu vou mostrar vou dizer aqui para ele, tá bom? Só para, ó, eu fiz uma cronologia aqui bem simples, só para entender a sequência do que eu já analisei até agora, mas aí vai ter muitas outras coisas para ser analisadas. O selamento dos 144 mil, a grande tribulação, a grande guerra espiritual, sinais no céu e na terra, o retorno do Messias. A pergunta que nós precisamos analisar é a seguinte: Jesus está falando em Mateus 24 de uma outra tribulação, diferente daquela que a grande multidão saiu dela. Perfeito, perfeito. Na sua opinião, ela é diferente? Porque você vê que no capítulo 6 de Apocalipse não morre ninguém, na verdade. Entende? É uma tribulação para o povo que está vivendo na época, ou melhor, desculpa, é uma tribulação para o povo que está na época, porque já aconteceu os 4 cavaleiros, né? Os 3 cavaleiros últimos, compreende? É fome, é guerra, é morte, né? Um quarto da população mundial, compreende? Deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Quem está vivendo pessoalmente vai sofrer aquilo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Que as estrelas do céu vai cair e tal. E esses eventos, eles se repetirão ou não? Na sua opinião? Não, esses eventos é a ressurreição do povo de Deus que viveram debaixo da lei. Não, eu estou falando desde Adão até o primeiro evento do Senhor Jesus. E daí dessa grande multidão se tira 144 mil para estar com Jesus dali para frente até a batalha do Armagedon. Eu estou entendendo. O senhor está fazendo uma diferença entre as tribulações, né? Sem dúvida. Só para me entender seu pensamento. Isso. Você veja bem que o povo, 144 mil deles, alguns foram cerrados no meio, outros foram queimados na fogueira. É tribulação terrível, entende? Que eles vieram. Será esquisito, Marcelo, e a gente chegar na ressurreição, digamos que eu e você estamos do lado a lado, ressuscitado, entende? E tem ali um que viveu debaixo da lei, vai perguntar para nós assim: escuta, eu estou vendo que eu estou ressuscitado, mas quem é aquele homem que está vindo ali? Entende? Não tem intimidade com Jesus. Então, e tem essa ressurreição parcial dos que viveram debaixo da lei. E logo em seguida, em poucos dias, já vem a volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos fazer assim: eu vou analisar acho melhor o seu texto que o senhor mandou, e aí linha a linha eu vou dizer onde eu concordo e onde eu discordo. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Assim, é melhor assim? Muito grato se você fizesse isso. Eu só espero que o senhor tenha paciência, porque às vezes meu tempo Você aproveita os cantinhos, não espere essa reunião não. Você aproveita os cantinhos de tempo e manda os textos escritos. Seria muito importante. E aí eu vejo assim, a discordância minha é grande, viu? É muito. Eu fico feliz de saber que você tem disposição para isso. Mas eu vou analisar. Compreende? Porque Porque, vou dizer para você o seguinte, eu leio o Apocalipse já há muito tempo, né? Então, você está com quantos anos agora? Eu tô com 40, vou fazer 47, estou novo ainda, graças a Deus. Eu lembro de 40 anos, 42, eu pensava exatamente assim, como você está dizendo. Sim. E parece que amadureci um pouco no conhecimento do Apocalipse. Então vale a pena observar lá, porque aqui nós estamos livres de por esses próprios, na verdade, senão a verdade única de Deus no Apocalipse para nós. Então veja bem, eu vou só fazer uma pergunta para o senhor. Não. Uma vez chegaram para mim com uma ideia, uma determinada ideia sobre um determinado assunto. E eu fiz uma pergunta para ele que eu gostaria de fazer para o senhor. Por exemplo, é possível que Deus me mostre que eu esteja errado, não é? Certo. Mas é possível também que Deus mostre que o senhor está errado? É possível. É possível. Então, graças a Deus. Porque copo cheio não tem lugar para... Eu sei que Elcio tem a característica boa de ouvir também. Ele fala, mas... Porque veja bem, eu não tenho medo, graças a Deus, esse medo eu perdi.
de reconhecer as minhas deficiências, os meus erros, onde eu errei. Eu não tenho medo, não. Tanto é, Marcelo, vou dizer uma coisa para você. Eu sempre que eu lanço um livro, eu procuro gente que diz que entende de Bíblia para tentar me derrubar, para que eu não venha a cometer algum erro, né? A publicar o livro. Eu sei, entendi. Entendeu? Desafiar, né? Nesses anos para cá, eu já estou ficando velho mesmo, entende? E os melhores que eu achei até hoje foram vocês. Compreende? Mas é muito bom. Os melhores foram vocês, não tem por onde. Você está ficando velho? Se me dissesse eu estou lá no Rio de Janeiro, eu iria atrás. É assim que eu fiz toda a minha vida. Entende? Vocês estão bem qualificados para analisar principalmente aquele texto que eu mandei, porque aquilo ali é um comecinho do Apocalipse. 144 é um pouquinho, eu descobri aquele texto que o senhor dedicou, até colocou os nossos nomes, não foi? Foi. Certo. Eu sei, é aquele ali, né? É aquele ali. Certo. Então, irmãos, diante de tudo isso, o que eu... Marcelo, deixa eu te brecar um pouquinho aí. Não. O que você diz sobre, digamos, eu vejo que cada trombeta que foi tocada tem uma certa quantidade de dias para ser cumprido. Sim. Você entende? Assim, ou só vai ser tocada e Jesus já volta. Não é assim, entende? Todas elas, a quinta trombeta, ela vai durar 150 dias, está escrito lá, entende? Escorpiões, né? Sim. 150 dias. E a sétima trombeta, ela é tocada, a sétima trombeta é tocada logo após as duas testemunhas de Deus. Sim. Então, você interessa as palavras, quem são essas duas testemunhas de Deus? Algumas pessoas, vou começar pelo que geralmente as pessoas dizem, né? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Moisés também. Moisés e Elias, né? Geralmente eles dizem aquelas duas testemunhas do capítulo 11 que você está falando. Exato. Outros dizem que é o Novo e o Velho Testamento. O Novo e o Velho Testamento. Exato. Não é assim? Dizem, né? A minha ideia, pelo que eu leio no Apocalipse, são o Novo e o Velho Testamento em vida. Quer dizer, eu teria uma boa experiência se eu começasse a pregar o Evangelho vivo hoje. Acontece que eu seria morto na mesma semana. Sim, se eu entendi. As duas testemunhas vão pregar. São duas pessoas vivas que vai abalar esse mundo por 3 anos e meio. Então veja bem. Neles abalar o mundo, porque ninguém vai poder tocar neles, é que vai entrar a besta. Entende? Todo esse sistema aí de vacina, que nós estamos tendo de vídeos, de nova ordem mundial, por esses dias, tudo vai falhar. Tudo vai falhar. Enquanto as testemunhas de Deus, as duas de Apocalipse 11, não se manifestar. O mundo vai ficar abalado. Vai falar, essas duas pestes têm que morrer. E vai haver recompensa para quem matá-las. Compreende? Então, deixa eu dar um testemunho aqui. Ó. Teve um amigo meu que ele é professor, viu, Nelson? Ele é professor de história. E ele lê muito a Bíblia também, né? Ele na verdade, ele não é de nenhuma denominação. E geralmente ele me visita lá no meu trabalho, né? Quem é, Marcelo? Lá? O nome dele é Elcio também. Coincidência. É Xará, viu? Só não é a mesma pessoa, não. Então ele é assim. Ele tinha uma particularidade com ele. Ele conhece muito, mas vive pouco o que conhece. Entendeu, né? Entendi. Ele tem muita informação. Aí ele chegou um dia na minha sala e ele sempre dizia uma novidade assim a respeito da Bíblia, né? Assim, um versículo, alguma coisa. Marcelo, tu acha e tal? Que ele descobriu uma novidade, eu achava interessante. Aí um dia eu parei assim e disse uma coisa para ele parou assim, ficou parado assim, uns 5 minutos em pé, ouvindo. Eu disse assim, Elcio, você é um homem de muitas informações, você é muito inteligente, muito capaz. E ele ficou alegre com
aquele elogio que eu fiz para ele. Eu disse assim, mas só uma coisa te falta. Aí ele parou na porta e me perguntou o quê? Eu disse, olha, se a informação que você possui não formar você, não vale nada. Você precisa de formação e não de informação. Somente. Informação você já tem demais. Então é assim, o senhor tocou num ponto muito importante aí, que foi a questão das duas testemunhas, como pessoas que vivem o evangelho, né? Não é Exato. isso? Vivo, Sim. né, na vida. Que foi o que Provavelmente um profeta desses últimos tempos em Israel, em Jerusalém, e o governador da cidade, citando Zacarias lá. Sim. Tá mais ou menos isso, as duas oliveiras. Tem uma profecia lá de Zacarias. Então veja bem, está na época, não apenas dessas pessoas, mas de todos nós, pararmos de dizer e começarmos a ser, né? Não é isso? Porque os cristãos só foram ameaça para o mundo quando eles eram. Certo. Quando eles deixaram de ser e apenas dizer, Sim. aí nós vivemos nesse mundo desse jeito que nós estamos hoje. Então Deus vai, na minha opinião, restaurar o seu caráter, vindicar o seu caráter na vida de algumas pessoas, de tal forma que as pessoas, que não haverá como esconder, como contradizer, como combater. A única coisa que eles vão achar como meio é matar, como Lázaro, por exemplo. Lázaro era uma pessoa que era o exemplo, a prova viva do milagre de Jesus, né? E eles não tinham como esconder, então eles tinham que fazer o quê? Começaram a planejar a morte de Lázaro também. Né? E matar. Isso, planejar. Eles planejam e fazem. Agora veja bem, o que é mais importante hoje nos nossos dias, Jesus disse assim lá nas cartas, ao vencedor, né? Ao vencedor, toda vez, né? No finalzinho, né? Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao que vencer. A grande questão fundamental não está apenas na questão do intelecto, está na questão do espírito, do ser, do viver, né? Então existirão pessoas que Jesus disse que virão do Ocidente, do Oriente, né? E tomarão lugar à mesa com Abraão e os filhos do reino, né? Assim, ficarão do lado de fora, né? Então, muitas pessoas que talvez não tenham conhecimento teológico que nós tenhamos, ou o senhor tem, ou eu tenho, ou todos nós tenhamos, mas o pouco que eles tiveram, colocaram em prática. Eles viveram. Isso. Com uma intensidade. As prostitutas também tomarão a frente de muitos, não é? Sim. Sim. Que eram prostitutas. Oi. Eu vou te dar umas sugestões. Sim. Veja bem. É muito importante esse nosso estudo, certo? Sim. Então, eu sugiro que você faça um PDF antes de fazer essa reunião. Isso é muito importante. E quanto mais resumido, melhor. Entende? Sim. Digamos que você apresente um PDF, né? E sim. O Efraim também apresentou o dele. Mas vai ser curto também o dele, né? Hã? Vai ser curto dele também, né? Veja bem, o Cardão e o Liud pode fazer opção. Eu não fiz o PDF, mas eu estou com o Marcelo, com o PDF que você escreveu. Eu estou com o PDF do Els. Aí vai facilitar o nosso diálogo aqui, a nossa palestra. Na realidade, Veja só, quando estão as pinceladas assim por cima, quando diz que o homem do cavalo branco estava com arco, sim. Eu não creio que seja um arco de flecha. Eu creio que seja o arco de Deus. O que aparece no céu? Exato, o arco-íris. Sim. Eu não falo arco-íris porque já é uma idolatria. Não, mas é o arco que chama, não é? Porque o arco de Deus. Aparece lá em pé. Compreende? Então, só para você adiantar um pouco o seu estudo aí. Compreende? Sim. Quando a Bíblia fala que 3 espíritos imundos... Sim. Eu vou captando aqui, vai lá.
saiu do dragão, compreende? Semelhança de Rams. eu não creio que seja rã. Sim. Eu creio que seja bode, porque o nome chapardeia tanto é para rã em hebraico como é para bode. E o bode fica mais qualificado como mensageiro. Compreende? Sim. Tem esses detalhes no Apocalipse, compreende? Sim. Eu creio que o Apocalipse está totalmente em ordem cronológica de acontecimentos. Ah, Por eu isso que entendi. quando chegamos no sexto selo, Seguindo do 1, capítulo 1, tal, vai seguindo, né? vai. Só que o 12 e o 13, Sim. você desconsidera. Desconsidera na Na cronologia. sequência do conhecimento, certo? Sim, Porque na eles são cronologia. repórteres para Sim. nos noticiar quem é a besta, quem é o dragão, quem é a imagem, falando da imagem da besta, do falso profeta, compreende? Porque se você lê o Apocalipse do começo e vai fazendo uma leitura a primeira vez na sua vida, Sim. quando chega no capítulo 1, no capítulo 11, você sente uma curiosidade. Apareceu uma besta aqui que matou as duas testemunhas, Sim. e nenhum capítulo atrás falou dessa besta. Que besta é essa? Por isso que vem o capítulo 12 e o 13, Sim. para te explicar sobre isso. Sim. De forma que na relação dos acontecimentos em sequência, do capítulo 11 pula para o capítulo 14. Entendi. Toca a sétima trombeta e você pula para o 14, que você vai ver a volta de Jesus. Agora- A volta de Jesus não está jamais, de maneira nenhuma, no capítulo 19 de Apocalipse. Está no capítulo 14. Sim. A ceifa é a volta do Senhor Jesus. Tá, agora deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre a questão da tradução, né, que o senhor falou das rãs e do bode. Certo? É a Existe... sugestão minha, só para você... Não, eu tô entendendo. O senhor tem algumas outras pessoas que compartilham essa mesma ideia sua ou é apenas uma Algo particular. ideia sua particular? Você sabe quem é o discípulo amado, né, do Senhor Jesus no quarto evangelho? Sim. Sim, calma aí que eu quero... que o senhor me Só responda. fala o nome para mim. Dizem que é João, Pois mas é. outros dizem que é Tiago. Eu sempre fiquei uns 10 anos sozinho nessa ideia que eu descobri, que Sim. não é João, é Santiago, Sim. até que eu conheci o Eliúde, até que eu conheci o Carlão, teu irmão. Sim, Compreende? sim. Então, no Apocalipse agora acontece a mesma coisa. Eu estou sozinho na interpretação de muitos textos do Apocalipse. Não, é só isso que eu queria compreender. Só Entendo. para mim ter uma noção. É bom porque tu paga direito autoral só pro Elcio. É menos. A despesa é menor. Eu entendi, mas eu vou fazer uma análise primeiro daquele texto que o senhor disponibilizou, viu? Dele, né? Certo. Do Chapadeia é bode, né? Ou pode ser rã também. Sim. Marcelo, tem Diga. sentido aí. Que irmão rã falou. pra bode Ele já é colocou isso pra mim mesmo. a diferença. Não, eu Questão de seguinte, rãs. Por quê? Porque você não vê nenhuma associação, né? Verdade. Assim, não, eu você tem ouço umas pragas assim, do Egito, mas não tem muita associação. E Eu sei. o bode está associado a emissário, porque- tem mais. eu sei, nesse sentido ele tem razão, que lá no E aí o Apocalipse foi escrito em grego? Ou ele foi escrito em hebraico? Era essa pergunta que eu ia fazer. Por exemplo, Mateus, nós temos evidências foi que ele foi em escrito em hebraico. agora, Sabe por quê? Inclusive, Fatores políticos. O grego entrou aí, porque o grego só entra nas escrituras para atrapalhar. fator político, é Verdade. fator político mesmo, porque, veja, sim. por exemplo, se você pega aqueles livros do Eusébio de Cesareia, que veio Sim, quarto sim. século, 300 e pouco, né, da nossa era, Sim. o que ele diz lá? Ele diz, olha, o livro, ele diz claramente, o livro de Mateus foi escrito primeiramente em hebraico. Hebraico. Tá lá. Quer dizer, não adianta, aí os caras que não, vamos botar tudo pro grego. Sim. Provavelmente esses livros foram escritos em hebraico também. Agora, só que Não se tem o mais. que pesava mais na época? É. É a língua lá do grego. É a língua que tinha mais a força. região, né? A região É. Não, e tinha a questão do imperador. Poderio, do imperador, aí pronto, entendeu? Aí pesou mais. Prevaleceu né? Então, a força militar aí, no caso.
Permaneceu o poder político vigente, né? Sim. O poder político vigente. Aí tem sentido, eu gostei porque assim, eu vou analisar, eu vou buscar, né? Veja bem, Marcelo, veja bem. Quando eu estudava o Apocalipse em questão de Daniel, sim. Eu falei assim, eu pensei comigo, bom, se ele diz que naquele tempo haverá tempos que nunca houve na face da terra, desde que há homem sobre a terra, sim. até aqueles dias, que é o que? As estrelas caindo, é o sol escurecendo, que mais? É o céu se enrolando com pergaminho. Se ele está dizendo que nunca aconteceu na terra, eu tenho que mudar o meu estudo. Mas acontece que eu analisei com as palavras de Jesus. Jesus diz, não acontecerão jamais. Daniel não diz isso. Entende? Então tem uma diferença dos dois acontecimentos. Entende? Sim, então eu vou fazer uma análise, viu, Eliud? Sobre essa novidade eu não tinha visto ainda. Das rãs das rãs e do bode. Bode, né? no lugar da rã. Isso. Aí deu bode. Não, mas deixa eu perguntar uma coisa. Vocês viram em alguma tradução diferente ou sempre todas as traduções seguem essa mesma desse texto? Todas seguem rãs, né? Porque a Bíblia Todas, vem né? E aí, entende? Foi só tirar cópias daquilo e estudar mesmo. Eu entendo que é só o Marcelo, Eliúde, o Carlão e eu. Estudar de verdade, sem interesse monetário. Rapaz, o Efraim tá fora dessa história? Olha, não tá fora. Mas não tá dentro também. Ele quer, assim, ser o conhecedor de tudo. E aí fica difícil. É assim mesmo, ele vai... Essa é a força da juventude, é assim mesmo, a impetuosidade da juventude. Esse é o fogo da juventude ainda. Ô, Elcio. Deixa eu perguntar outra coisa. Vocês têm alguma versão em hebraico, português, não? De quê? Não, do Novo Testamento. Tem não, né? Em hebraico? Eu só conheço o Mateus. O que acontece? Deixa eu te dizer o que acontece. Muitas das vezes os caras pegam a versão em grego, transpõem o hebraico, igual a gente depois... Tá entendendo? Aí eu tô entendendo. Ele faz uma tradução da tradução, né? Aí não dá. Só muda a letra, só muda a grafia. Aí mantém muita coisa lá, aí muda só o nome de Deus, bota Yahuwah e tal, aí só isso que faz, não tem Yahoshua, aí assim, mais ou menos isso. De fato, o grego, não digo nem a língua em si, mas como o grego foi empregado por alguns escritores, tradutores, trouxe muita complicação nesse caminho, né? Você entenda que se a gente fizer esse estudo e PDF de cada assunto, nós vamos ter um melhor conhecimento do Apocalipse, isso é necessário para o povo. E nós vamos se emboscar demais, nós quatro, demais no capítulo 12. É o que eu tenho ocupado dia e noite agora no capítulo 12 de Apocalipse. Aquela mulher. Tem história ali. Beleza. Tem Elcio. Elcio, na realidade, assim, eu falo por mim. Eu não tenho muita base nos estudos que vocês têm, como o Marcelo tem. Por isso eu queria que o Marcelo também viesse, porque o Efraim já tem a base que ele fez, né? Estudando, baseado no que ele pensa. Você e o Marcelo, eu não sei a Eliúde. Eu já sou mais voador nesse sentido. Eu confesso. Então, assim, eu não tenho nenhuma base. Eu sou aquele, olha, vocês vão ter que me convencer. Aí eu não tenho uma base em si para dizer assim, olha, eu entendo tudo assim e tal. Então, mas você deu a ideia de fazer o PDF. Sim, não, porque assim, eu entendo que a gente só entende o que o outro escreve, o que o outro pensa quando ele escreve. Porque se eu só bater papo contigo, eu vou esquecer, 60% vai se embora. Elcio falou, mas eu não sei onde você colocou aquela ideia. Eu só vou lembrar disso se tu fizer no papel. Aí sim, você no papel eu posso dizer, baseado no que eu penso, você dizer daqui, baseado em outro texto, aí outro já vem diz outra coisa, e aí a gente aprende junto. Agora deixa eu prevenir o Elcio aqui. Eu gosto de perguntar. Isso é bom. Eu, quando era na sala de aula, eu enchia o saco do professor, rapaz.
É assim, porque, com base em quê? Em texto, peraí, vamos analisar. E aí, arranjou, como espírito, diga. Arranjou uns professores inimigos, né? Também achei. Realmente. Infelizmente acontece. Alguns colegas, alunos com raiva também, que você fala. Tragédias. Tragédias. Normal. Hoje o pessoal só chega na universidade hoje para dizer sim pro professor, né? O professor pode dizer o que disser. Outro dia eu estava indignado, uma pessoa chegou para mim dizendo que o professor saiu falando de Deus lá, né? Um monte de coisa, né? Acho que era um ateu, sei lá o quê. Eu disse, rapaz, tu ficou calado. Pois é. Não, rapaz, sabe como é que se a gente fala e aí ele marca a gente. Eu digo, rapaz, e agora, mas quer dizer que tu não quer que Deus te marque, não, né? Quer pegar a marca do outro lá, é? Marcelo, nós estamos num mundo que está repleto de canudos. Compreende? Canudo, canudo, verdade mesmo. E a matéria exige sabedoria. A sabedoria tá escassa no mundo atual. Tá mesmo, rapaz. Tá um negócio, uma vergonha. Deus oferece de graça, mas o pessoal parece que não quer buscar sabedoria. E nós precisamos buscar sabedoria para entender esse livro. Como o Marcelo sempre diz, não querem queimar a pestana. Porque lá em Daniel não está dizendo assim, e os professores ensinarão a muitos, e os cientistas ensinarão a muitos. E os sábios lá. Não, é os sábios. É os sábios, verdade. Sábio é aquele que busca, né? Irmãos, eu... Tem muito... Diga. É mais do que buscar, é esquadrinhar. Não. Esse buscar que eu tô falando é nesse sentido, né? Porque não só buscar, olhar, tem que analisar. E na Bíblia, pingo é letra. Pingo é letra. Então eu quero saber as coisas. Eu meditei vários meses. Por que rã? Estando no caminho, estando deitado na cama. Por que rã? Tem um motivo. Cada palavra da Escritura Sagrada foi o Espírito Santo que inspirou. Eu já entendi, realmente. Pode dar sentido. E 2 nomes têm o nome de Chapardeia. Eu acho que o Elcio olhou para esse negócio e disse assim, esse negócio tá errado. A definição tá errada. É isso, Elcio. Ei, mano, também é estranho, porque eu acho que o cavalo branco, é o Senhor Jesus. E ele não estava com ar, não precisa de um arco e flecha. Ele tem a espada que é a própria sai da boca dele. Que são palavras. Faça-se isso, faça-se aquilo, destrua o inimigo. Compreende? Não precisa de arquinho, não. E um cavaleiro com arco e sem flecha fica muito estranho. Beleza. Eu acho que de Deus que acompanhava ele. Eu vou ter que me retirar, mas eu quero agradecer a vocês, viu? Eu estou feliz demais. Que o homem do cavalo branco. Eu só conheço aqui a voz do... Não, eu conheci a cara do Elcio aqui, Carlão, rapidamente, que ele botou no celular aqui, ligeiro. Depois ele botou. O Eliúdio eu já vi. Então, Marcelo, você vai ver lá que o homem do cavalo branco tem um arco na mão. Mas você vai ler, não fala nada de mão. Isso é um acréscimo da ideia que ele está com arco e flecha. Entende? Ele tem um arco. Entende? E assim mesmo pode ser traduzido errado. Pode ser que um arco acompanhava ele. Porque, como eu já disse o Eliúdio, a Bíblia foi escrita no hebraico. Compreende? E arco, na Bíblia, é o arco de Deus, e não arco-íris, que é uma entidade divina de idolatria dos gregos. Né? O tal do íris aí eu não gosto não, é muito colorido, o pessoal tem uma mania e é aquele tipo de gente que usa. Não dá certo pra mim não. Esses detalhes, tudo bem, a gente usa, mas na hora do estudar o Apocalipse, vamos jogar cada palavra pro hebraico. Aí fica muito mais Nós temos que ver todas as possibilidades, né? Tudo aquilo que é possível. O que é impossível não pertence a nós. Eu ficaria muito grato com o seu PDF, porque, como o Carlão falou, ele resume a ideia, e a gente tem a ideia por escrita. Isso ajuda muito. Tá? Exatamente. Não, o Marcelo vai fazer, porque eu pedi para ele para participar hoje, ele não teve tempo, né, de fazer tudo. Não, rapaz, o negócio aqui para mim tá ferreado. Ô, Marcelo, Deus usa homens ocupados, rapaz. Rapaz, é uma boa, então eu tô muito feliz. Eu aqui, eu trabalho de pedreiro, eletricista, escrevo livro, estou escrevendo um livro do Apocalipse, entende? Dou consulta através da Íris, viajo demais, compreende? Uhum. E
eu acho que eu tenho 10 profissões. Tem que achar o tempinho, os cantinhos de tempo. Não fica esperando a reunião, não. Manda um textozinho pequeno no WhatsApp. Eu vou analisar primeiro o seu PDF, viu? Complementando. Vou fazer uma análise. Beleza. Eliude, meu jovem, o que você tem a dizer? Fale agora, o cálice para sempre. Não, tá tudo ok. Tá tudo ok. Vocês vão continuar aí na conversa, viu? Beleza. E eu só lamento o Efraim não tá aqui, né, Carlão? Pois é. Mas ele vai vir, Efraim é o cantor aí do grupo, né? É o cantor, é? Ele gravou a música aí de Elvis Presley, achei legal. Eu canto e o pessoal sai correndo, viu? Você canta, mas não encanta nesse ponto. Isso. Nem minha filha quer comprar meu CD. Irmão, tá bom, Marcelo. tudo de bom, boa semana. Um abração, boa semana pra vocês. E vamos continuar que a gente chega lá. Tá bom. Eu não tenho dinheiro, mas se você lançar uma música, se você me ceder uma, eu agradeço. Valeu. Tá bom, um abraço. Abraço, Marcelo. E aí? Opa.